Certo dia, um homem comprou um terreno para construir sua casa. E foi nesse momento que ele notou que o terreno era arenoso e que talvez não teria uma boa base para construir a sua casa. Mas como ele já estava apressado e quase sem dinheiro, ele decidiu construir a casa assim mesmo. Não deu outra. O terreno arenoso sustentou a casa por alguns dias, mas depois de algumas semanas a casa desmoronou, soterrando o homem e sua família. Se você também é uma dessas pessoas que vivem o paradoxo da produtividade e ficam enchendo a rotina de vocês, inflando a agenda de vocês com diversas atividades, com diversas coisas, talvez um dia a sua rotina também desmorone. E principalmente se você não tiver uma base sólida, se você não tiver na sua rotina uma base, um alicerce sólido para você construir os seus hábitos, você não vai conseguir perseverar na sua rotina e ter minimamente uma rotina produtiva, uma rotina de alta performance. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar, com base na ciência mais moderna, como que você constrói essa base, esse alicerce forte para você construir uma rotina de fato produtiva, uma rotina alinhada com os seus objetivos. E você vai entender que antes de tudo, antes de você estar enchendo a sua agenda, enchendo o seu dia de muitas atividades, você tem que ter 3 elementos muito bem alinhados, que esses elementos em conjunto constroem e sustentam a sua rotina, porque são o alicerce da casa que você está construindo. Então, galera, basicamente, o primeiro ponto que a gente tem que entender para a gente compreender a noção de rotina é o fato de que nós já possuímos uma rotina biológica. Sim, uma rotina interna. Eu sei que você deve estar pensando nesse vídeo que a gente vai falar apenas da rotina cronológica, que é a rotina aí que você tem no seu dia a dia. Você acorda, você vai para o trabalho, você estuda, você vai para a faculdade e tudo isso com base em horários que você tem no seu dia. Só que existe uma rotina que muita gente não conhece, que é a rotina biológica. Sim, o nosso corpo, toda a nossa fisiologia, ela possui uma rotina que a gente já nasce com essa rotina pré-pronta. Uma vez que essa rotina biológica, ela faz parte de quem nós somos, ela faz parte da fisiologia humana, ela faz parte tanto da neurofisiologia do cérebro como da nossa fisiologia corpo. E talvez você já tenha ouvido esse termo, mas essa rotina biológica também pode ser conhecida como ciclo circadiano. Sim, o nosso corpo ele vive em um ciclo, de modo que, por exemplo, pela manhã nós temos um padrão de funcionamento fisiológico. Por exemplo, pela manhã a gente diminui o nível de cortisol assim que a gente acorda. Todas as noites, quando dá determinado horário, principalmente quando a luz do sol, a luz natural acaba, o sol se põe, nós começamos a produzir melatonina. E lá para o início da manhã, quando o sol nasce, o nosso cérebro cessa a produção de melatonina. Então veja que nós vivemos em um ciclo circadiano, ciclos de 24 horas. Então sim, nós já possuímos uma rotina biológica. E agora a questão que a gente tem que entender é, nós precisamos alinhar a nossa rotina cronológica, a nossa rotina biológica. E a raiz de muitos dos seus problemas, como problemas com sono, problemas de sedentarismo, problemas de falta de foco, problemas de desmotivação, é principalmente o fato de que no mundo de hoje, a sua rotina cronológica, o que você faz durante o seu dia, durante os horários que você tem dentro da sua rotina, essa rotina cronológica, ela está conflitando com a nossa rotina biológica. Eu vou dar um exemplo muito claro. A partir lá para o final do dia, mais ou menos entre 6, 7 horas da noite, o nosso cérebro entende que a luz natural acabou e ele começa a produzir melatonina, que é um hormônio que tende a nos deixar mais cansado, um hormônio que faz a gente ter sono. E é um hormônio que prepara o nosso corpo e o nosso cérebro para o sono. Só que o que é que acontece?
Esse hormônio, ele começa a ser produzido quando o cérebro entende que a luz natural acaba. E aí ele começa a preparar o nosso corpo para dormir. Só que a luz natural acaba. Mas você aí tem o seu celular, tem a TV, tem luzes brancas na sua casa que começam a confundir o cérebro. O cérebro não sabe se é dia ou se é noite. E aí ele leva a produção desse hormônio, da melatonina, lá para as 9, 10 horas da noite. E por isso você não vai ter sono quando você tem que ter sono. E por isso que hoje grande parte das pessoas dormem, sei lá, 12, 1, 2 horas da manhã, sendo que tem que acordar cedo para ir para o trabalho ou para ir para a faculdade. E isso está matando a gente, porque justamente a gente tem uma rotina biológica já pronta, uma rotina biológica de fábrica, só que a gente tem uma rotina cronológica, que é uma rotina das atividades que a gente faz durante o nosso dia, que não é alinhada com essa rotina biológica, com essa rotina interna, que não é alinhada com o nosso ciclo circadiano. E isso tudo é o causador de muitos dos seus problemas. Só que existem 3 comportamentos, 3 hábitos que você pode começar a usá-los para alinhar a sua rotina cronológica com a rotina biológica. Justamente porque esses 3 comportamentos são os comportamentos que mais afetam a sua rotina biológica. Sendo assim, esses comportamentos são a chave que você tem para alinhar a sua rotina do dia a dia com o seu ciclo circadiano, e eu vou te falar quais são esses comportamentos agora. O primeiro comportamento que você pode usar para começar a ajustar o seu ciclo circadiano é o sono. Sim, o sono é o fator, é o comportamento que mais afeta todos os parâmetros da nossa vida. Afinal de contas, você não consegue ter foco para trabalhar se você não dorme o suficiente. Você não consegue ter foco para treinar, você não consegue ter foco para estudar, principalmente, se você não dorme. Você não consegue produzir músculo e queimar gordura se você não dorme. Você não consegue manter bons relacionamentos, manejar o seu estresse, viver sem ansiedade se você não dorme. Então o sono é o fator e o comportamento, o hábito mais importante que você precisa ajustar, e ajustando só esse comportamento eu tenho certeza que muitos dos seus problemas vão acabar. Mas como que a gente usa o sono para ajustar o nosso ciclo circadiano? Muito simples. Primeiro precisa entender como que a nossa rotina biológica lida com o sono. Basicamente, você precisa de 7 a 8 horas de sono. Algumas pessoas precisam de 7, outras precisam de 8, outras ficam nesse vale intermediário entre 7 e 8 horas. Mas se você dormir 7 horas de sono por noite, é o que a ciência nos mostra que é o saudável, é o funcional. Em segundo lugar, além da quantidade ideal de sono que você precisa ter, você precisa de uma higiene do sono, porque o nosso cérebro e a nossa fisiologia, eles evoluíram para você dormir, para você sentir sono logo que o sol se põe, logo que a luz natural acaba. E aí o que é que acontece? A luz natural acaba, mas você continua no celular, você continua nas redes sociais, você continua assistindo televisão, você continua tendo luz branca, essa luz da sua casa, atingindo as suas células sensoriais do olho. Isso manda uma mensagem para o cérebro que, calma, ainda não está na hora de dormir. Então a primeira coisa que você tem que fazer é um jejum de luzes, é um detox de luzes assim que o sol se põe. Então, mais ou menos lá para 6, 7 horas da noite, tenta minimizar o uso do celular, tenta não assistir televisão de jeito nenhum. E se você conseguir, tente comprar para sua casa apenas aquelas luzes amarelas. Luzes mais amareladas tendem a não estimular o nosso olho, tanto como luzes azuis e as luzes brancas, que inibem a produção de melatonina no nosso cérebro. Outro ponto muito importante é, então, Estevam, se eu não posso ficar no celular, se eu não posso assistir televisão, se eu não posso ter luz branca ou azul na minha casa, o que é que eu vou fazer à noite para que eu também não fique fazendo nada? Simples. É o que eu faço. Você pode pegar um livro, principalmente um livro físico. Não vai pegar nenhum Kindle, nem um livro em PDF no celular, mas um livro físico. E comece a ler.
sabe, qualquer livro. Leia, aproveite esse tempo antes de dormir para, além de você ajudar na produção de melatonina, você lê algo que você goste. Você lê um livro que talvez você há muito tempo queria ler e nunca leu. E o segundo comportamento, o segundo hábito que você pode usar para fortalecer a sua base, quando eu falo aqui em base, a base para você construir uma rotina produtiva é nada mais do que ter um ciclo circadiano ajustado, nada mais do que ter uma rotina biológica ajustada com a sua rotina cronológica. E para você conseguir isso, a melhor porta que você tem para entrar nesse alinhamento das suas rotinas interna e externa são esses 3 comportamentos que mais afetam a sua rotina biológica. O primeiro é o sono, o segundo é a atividade física. A atividade física ela foi um comportamento selecionado ao longo da evolução humana. É só você ver. Você sabe qual a área do cérebro que possui mais neurônios? Se você falou talvez o córtex pré-frontal ou áreas mais racionais do nosso cérebro, você está completamente errado. Porque a área do nosso cérebro que possui mais neurônios é o cerebelo, que fica logo aqui atrás da nossa cabeça. E essa área, o cerebelo, tem como principal função a coordenação do movimento. Então o nosso cérebro, durante a evolução, deixou essa pista para a gente identificar que o movimento ele é muito importante, já que a área do cérebro que mais possui neurônios é a área do cérebro que coordena o movimento. Então, se você não se movimenta, você está prejudicando todos os parâmetros da sua saúde física e mental. Um ponto muito importante da atividade física para você conseguir ajustar o seu ciclo circadiano e construir a base de uma rotina sólida e duradoura é: exercite-se nos mesmos horários. Eu sei que talvez tem dias que você se exercita pela manhã, outro dia você não vai conseguir, e eu não estou dizendo para você não se exercitar. Às vezes o seu horário habitual de exercício é pela manhã, mas se hoje você não conseguiu se exercitar pela manhã, não é por isso que você não vai mais se exercitar, não. Pode ir à tarde, pode ir à noite, mas de preferência tente em 80% dos dias se exercitar nos mesmos horários, porque quando a gente fala de ritmo biológico, de ciclo circadiano, um dos pontos que mais afetam essa nossa rotina biológica é os horários nos quais a gente executa esses 3 comportamentos que mais afetam o ritmo biológico. O primeiro é o sono. Por isso eu te falei, durma e acorda nos mesmos horários. Segundo é a atividade física. Pratique atividade física, mas sempre nos mesmos horários. O terceiro comportamento aqui para você conseguir ajustar o seu ritmo biológico, o seu ciclo circadiano, é a alimentação. E eu nem estou falando aqui de você manter uma alimentação saudável ou manter uma alimentação regrada. E não que isso não seja importante, isso é muito importante. Você tem que manter uma alimentação que eu chamo de alimentação colorida. Então tenha um prato mais colorido, um prato que tenha proteína, carboidratos, que tenha um pouco de gordura, um prato que tenha salada, um prato colorido. Porque, segundo as pesquisas científicas, a dieta do Mediterrâneo, que é essa dieta mais colorida, é uma das melhores dietas e que favorecem a sua saúde física e a sua saúde mental. Mas quando eu falo de alimentação para você ajustar a sua rotina biológica e alinhar ela à sua rotina cronológica, o ponto primordial aqui é alimente-se nos mesmos horários. Eu sei que tem dias que você não vai conseguir almoçar no mesmo horário ou jantar no mesmo horário, mas a questão é essa. Você não precisa ser perfeito. Você precisa apenas fazer 80% dos dias serem perfeitos. Então alimente-se sempre nos mesmos horários, principalmente o horário do almoço, que é um horário que, segundo as pesquisas científicas, é um horário que possui um fator de modulação desse ritmo biológico muito maior do que os outros horários. Então, tente principalmente almoce nos mesmos horários e todas as outras refeições tente fazer também nos mesmos horários. O que eu tô te falando aqui é você fazer o simples bem feito, porque eu rodo as redes sociais e o que eu mais vejo são as pessoas procurando diquinhas, fórmulas mágicas, truques secretos de como ter uma rotina produtiva, mas o que eu posso te falar é que não existe dica de produtividade, não existe fórmula mágica, não existe pílula mágica. O que existe é você fazer o básico bem feito. É você fazer o simples bem feito.
Eu te falei 3 comportamentos que eu não estou falando que é fácil, mas é simples. São esses 3 comportamentos, o sono, a atividade física e a alimentação, que vão construir esse alicerce da sua rotina, para que você consiga construir novos hábitos. Afinal de contas, você não consegue focar se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa cuja fisiologia está toda fodida. Você não consegue ter foco e estudar o que você quer estudar, ler o que você quer ler, se você não dorme bem. E você não consegue ter motivação, você não consegue ter disposição se a sua alimentação é uma desgraça. Não dá certo. Então, antes de você querer implementar qualquer hack de produtividade, antes de você quiser implementar qualquer outro tipo de hábito, de comportamento dentro da sua rotina, não esqueça, se você não tiver uma base bem sólida, uma base bem estruturada, a sua casa vai desmoronar, a sua rotina vai desmoronar e você não vai conseguir manter a rotina que você quer manter. Outro ponto muito importante também, eu estou me formando em psicologia, então futuramente eu vou estar atendendo pessoas e ajudando elas nesse quesito, mas um ponto muito importante que eu quero te falar é que o indivíduo que não tem uma base sólida, um indivíduo que não constrói uma base de rotina sólida, com base nesses 3 comportamentos, ele vai ter um diagnóstico sujo, meio que ele vai sujar o diagnóstico. Porque não tem como eu dar o diagnóstico de TDAH se eu não sei se a pessoa tem um TDAH, tem um distúrbio de foco, ou é porque ela não dorme bem, ou é porque ela come alimentos gordurosos, muito gordurosos e açucarados, ou se é porque ela não pratica atividade física, é sedentária e sabe, não tem como eu dar um diagnóstico acertado se a pessoa não tem uma base, se a pessoa não tem uma base de comportamentos e hábitos que propiciem ela a viver funcionalmente. Então, lembre-se, o primeiro ponto que você tem que pensar antes de qualquer outra coisa, quando o assunto é rotina, é: se eu não tiver uma boa base, se eu não construir a minha rotina em cima de uma base sólida, de uma base forte, a minha rotina pode acabar caindo, minha rotina pode acabar desmoronando e é aí, com a rotina falha, uma rotina de merda, que você vai encontrar todos os problemas para sua vida. Então, pessoal, é esse o ensinamento que eu quis passar para vocês nesse vídeo. Se você gostou, eu te peço que você dê um like no vídeo, que você se inscreva no canal e que você comente o que você achou do vídeo e até a próxima.